A gente vai conversar agora com a Samantha Federici, que responde por parcerias no Acnur. Ela está conversando com a gente por telefone. Agradeço muito, Samantha, a sua disponibilidade. E você poderia explicar aqui para os nossos ouvintes que trabalho exatamente o Acnur está fazendo nesse momento, tanto na Turquia quanto na Síria? Boa tarde. Oi, boa tarde, Renan. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Band News. Então, o trabalho que o Acnur está fazendo é apoiar a resposta que os governos estão dando. O Acnur já atua tanto na Turquia quanto na Síria há bastante tempo. Então, a gente tem escritórios tanto em Alepo quanto em Damasco, e a gente já mobilizou as equipes, já estamos distribuindo os kits de primeiros socorros e para poder ajudar aí no salvamento dessas pessoas que estão sendo, enfim, atingidas por esse terremoto. Nesse tipo de situação, né, Samantha, muitas pessoas ficam se perguntando como ajudar, de alguma forma, como elas podem ou se voluntariar, até para uma viagem, se isso for possível, ou mesmo doar alguma coisa. Vocês precisam desse tipo de apoio? Como isso pode acontecer? Quem está longe, né, fisicamente, como a gente aqui no Brasil, pode, de alguma forma, apoiar o trabalho de vocês? Thaís, super importante essa pergunta, agradeço, porque uma das coisas que as pessoas não sabem é assim, a emergência, o Acnur, ele atua respondendo à emergência da Síria há 12 anos, que é desde que a guerra começou. E até agora, para esse ano, a gente tem só 7% dos recursos para cobrir as necessidades da emergência. Isso a gente está falando antes desse terremoto acontecer. Hoje, a gente nem ainda estimou qual é o acréscimo para conseguir atender as necessidades. Então, a gente já lançou um apelo, tanto para empresas quanto para a sociedade civil, porque sim, o mais importante agora é levantar recursos para que a gente consiga transformar isso em ajuda e atuar em loco. E qualquer pessoa que pode ajudar, seja empresa ou indivíduo, basta entrar no site do Acnur, que é www.acnur.org.br, e ali ou fazer a sua doação, ou se for uma empresa, buscar a área de empresas e entrar em contato com a gente. Toda ajuda é muito importante e bem-vinda, porque, enfim, a gente está falando de uma situação que é uma guerra com um terremoto e no inverno, então é gravíssimo. Samantha, esse número que você traz para a gente de 7% só da meta financeira para dar apoio a essas regiões, desconsiderando essa situação agora do terremoto, ela é dramática, ela é alarmante. E eu queria insistir nesse ponto, que você pudesse contar para os nossos ouvintes o que esse terremoto acrescenta nessa situação já bastante crítica na Síria e que pudesse falar também desses próximos passos. Porque estamos falando nesse momento de uma reconstrução, de trazer alguma normalidade para essas pessoas que foram atingidas por esse terremoto, né? Exato. Assim, só para colocar alguns dados, né? Esse terremoto ele aconteceu do lado da Turquia, numa área que tem 10 milhões de pessoas morando. E desses 10 milhões, 1 milhão e 700 são sírios. Então, já são pessoas que são refugiados e que já estão vivendo em condições que não são enfim, que já são piores do que antes de toda essa guerra. Quando a gente olha para o lado da Síria, a gente está falando de um país devastado, né? Onde 90% da população já está vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, a gente está falando assim de uma situação, como você mesmo falou, absolutamente dramática. Veja bem, a gente está atuando há 12 anos na Síria e a Síria voltou a visibilidade com esse terremoto, não é? Mas nesse período o que a gente observa é que é muito difícil você conseguir manter a ajuda para esse pós-emergência, que é o que você precisa, que é reconstruir, né? Imagine que eu te dei esse panorama, a gente está falando de uma localização ali entre a fronteira da Turquia e da Síria, que é de extrema vulnerabilidade. Um terremoto, ele destrói toda a infraestrutura. E isso não é assim, todas as forças agora estão focadas para conseguir salvar as vidas. Só que a gente, conseguindo salvar essas vidas, e tem todo um trabalho longo de reconstrução desse país e que precisa de ajuda, né? Esse 7% que eu te dei é um pouco
enfim, a consequência um pouco desse dia de amanhã, onde as ajudas vão reduzindo, né? Mas os problemas, eles continuam ali, as necessidades, as pessoas com as suas vidas devastadas, tentando reconstruir. Então, realmente é muito importante que, não só agora, a gente também continue com esse apoio para conseguir oferecer a resposta necessária. Samantha, além de todo o desafio, que é um cenário de ajuda no momento e de reconstrução que o cenário como esse de um terremoto se impõe, a gente vive nesse momento também outros desafios, né? A gente falava agora há pouco de uma temperatura com sensação térmica de 32 graus, nevasca, Negativos, vento, né? negativos, 32 graus negativos. Além disso, tem as questões religiosas. Como é que é o trabalho também diante dessas questões mais específicas? Então, o grande fator que agrava essa situação é essa sobreposição, né? De você ter uma zona que já tem uma vulnerabilidade muito grande, com uma guerra e com esse inverno. Assim, é muito triste, porque você está agravando, né? Você está adicionando camadas em que você precisa ainda mais oferecer proteção, você precisa ainda mais apoiar. Grande parte desses refugiados que estão morando na Turquia são mulheres e crianças, então a gente tem uma vulnerabilidade ainda maior. Então, assim, o Acnur, quando ele vai atuar, e a gente já tem experiência aí de muitas décadas, a gente tem que olhar para todos esses aspectos, né? Para conseguir, por um lado, salvar a vida, oferecer a proteção e oferecer meios para que essas pessoas consigam reconstruir as suas vidas, né? Garantindo dentro da proteção internacional. E essa ajuda, ela é feita com parceiros que estão ali no terreno, com o apoio de governos locais e com o apoio de empresas, né? E é um trabalho realmente que se estende e que não vai ser pequeno. Se a gente lembrar, acho que vocês devem ter até já comentado sobre isso, o último terremoto a gente chegou numa quantidade de 30 mil pessoas mortas, né? Enfim, e os números só estão aumentando. E isso são o máximo da fatalidade. Mas quando a gente vê tudo o que é desastroso, seja porque é inverno, seja porque são famílias que estão perdendo entes, crianças que não podem mais ir para a escola. Então, tem toda uma expertise de como a gente garante as condições para que a vida dessas pessoas seja o mínimo afetada ao possível, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis, que são mulheres e crianças. Samantha, eu vou precisar encerrar com você, nosso tempo já estourou, mas eu quero só te pedir uma gentileza para que você repita o site que você falou agora há pouco. Nosso ouvinte Oséias pediu para você repetir, ele não conseguiu tomar nota. Para o Oséias e para todo mundo que estiver ouvindo, o site é www.acnur.org.br. Samantha, muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Nós ouvimos aqui no Expresso Band News a Samantha Federici, que é responsável por parcerias do Acnur. Bom trabalho para você, até uma próxima. Obrigada, Renan, Thaís, aos ouvintes, até uma próxima.